Bom, pessoal, continuando então, né, a nossa aula agora para os mecanismos de regulação de longo prazo. A gente vai ver a regulação de sódio e água, feita principalmente pelos rins. Então, quando tem um aumento do líquido extracelular, né, a gente vai ter um aumento do volume sanguíneo, e esse aumento do volume sanguíneo aumenta a pressão média de enchimento do sistema circulatório. Então, vai aumentar a quantidade de sangue que chega no coração, aumentando, né, o retorno venoso. E o que eu falei que está bem relacionado ao retorno venoso? O débito cardíaco, né, a quantidade de sangue que o coração ejeta por determinado tempo. E isso vai fazer, então, né, com que haja aquele mecanismo de autorregulação, né, captado pelos baroreceptores e fazendo, então, aquele reflexo de aumento da resistência periférica total e também causando, né, finalmente, um aumento da pressão arterial. Então, esse é o mecanismo de que o aumento do volume do líquido extracelular causa um aumento da pressão arterial. Então, a gente viu, né, essa parte aqui, ó, o aumento do volume sanguíneo leva ao aumento da pressão sanguínea, que é o que está descrito aqui do lado. E quando tem esse aumento da pressão sanguínea devido ao aumento do volume, o que é desencadeado? Uma compensação pelo sistema circulatório, que a gente acabou de ver, né? As respostas rápidas, que vão trazer vasodilatação e diminuição do débito cardíaco por uma menor ativação simpática. E também, por outro lado, na resposta lenta, vai ter uma compensação pelos rins, com uma excreção de líquido na urina, né? Aliás, vai excretar mais líquido na urina, diminuindo, então, o volume sanguíneo. E com a diminuição desse volume sanguíneo, a pressão vai voltar ao normal. Então, vamos ver em maior detalhes como que é feita essa, que regula essa compensação pelos rins. Bom, então aqui a gente tem, né, um outro exemplo com uma alta ingestão de sódio. Então, se a gente comer alguma coisa muito rica em sódio e não tomar água no mesmo momento, a gente vai ter, né, um aumento da osmolaridade sem mudança no volume. Então, essa osmolaridade vai ficar aumentada. E o aumento da osmolaridade é um estímulo para a secreção de vasopressina. O que é a vasopressina? Ela é também chamada de ADH, que é o hormônio antidiurético. Ele é produzido pelos neurônios da neurohipófise em resposta justamente ao aumento da osmolaridade. Então, quando aumenta a osmolaridade, causa a liberação, a secreção, né, de vasopressina ou ADH, hormônio antidiurético. E como o próprio nome do hormônio diz, o que ele vai fazer? Aumentar a reabsorção renal de água. Então, os rins vão reabsorver a água do que iria jogar fora na urina, vai reabsorver para voltar para o sangue. Então, ele é antidiurético por causa disso, porque ele diminui a quantidade de urina reabsorvendo a água, para aumentar a quantidade de água no organismo. Além disso, também, esse aumento da osmolaridade vai causar sede e também vai, eventualmente, causar uma ingestão de água. E combinando a reabsorção renal de água e a ingestão de água, a gente vai ter um aumento no volume do líquido extracelular, para controlar aquela osmolaridade aumentada lá. O que acontece com o aumento do volume e o aumento da pressão sanguínea? E aí, o que a gente já viu, o reflexo cardiovascular vai diminuir rapidamente, né, com os baroreceptores. E a pressão, o volume e a pressão, né, vão voltar ao normal já de acordo com esse reflexo. E nos rins, eles vão excretar mais sal e água. Então, no caso, o ADH já não vai agir mais, né, porque ele impediria, né, essa excreção de água. Então, ele vai parar de agir. E
osmolaridade vai retornar ao normal, né? Por causa dessa ingestão de água aqui que teve. E também porque os rins excretaram tanto sal quanto água. Ok? Então, aqui só para a gente entender essa relação, né, entre a pressão arterial e o débito do volume urinário. Então, quanto mais eu aumento a pressão arterial, mais eu vou ter volume urinário, né? Por causa dessa resposta aqui, ó, o aumento do líquido extracelular, mais sangue vai estar passando ali dentro dos rins. Então, eles vão excretar sal e água para diminuir esse volume e deixar regular também, né, a osmolaridade. E no caso contrário, o que os rins podem fazer? No caso de uma queda da pressão arterial. Esse sistema renina-angiotensina-aldosterona, que começa aqui nos rins, ele é ativado quando há uma queda na pressão arterial, como a gente vai ver. Então, só recapitulando rapidamente aqui do sistema renal, a gente tem aqui um néfron, né, que é composto aqui por uma arteríola aferente, aqui, maior aumento da traseia, a arteríola aferente chegando no glomérulo, né, envolto aqui pela cápsula de Bowman, o glomérulo, e após, né, passar por aqui dentro, a arteríola sai como arteríola eferente. Então, o sangue chega aqui no glomérulo, é filtrado, sai pela arteríola eferente. E esse filtrado, que está aqui na cápsula de Bowman, vai vir para o túbulo proximal. Voltando aqui no néfron. Passa pelo túbulo proximal, desce aqui na alça de Henle, sobe novamente pela alça de Henle, e aqui já é uma porção do túbulo distal. Né? Aí do túbulo distal vai para o ducto coletor e, né, forma a urina. Então, eu vou chamar a atenção para essa parte aqui do túbulo distal passando entre as arteríolas, que é o que está aqui em maior destaque. Então, aqui ó, o ramo ascendente da alça de Henle e também o início do túbulo distal, né? São uma parte que conecta esses dois segmentos. E aí, o que nós temos? Nós temos aqui células chamadas células da mácula densa e células granulares, que estão aqui em volta do endotélio e bem pertinho também dessas células da mácula densa. Então, como que os rins percebem que a pressão arterial caiu, né? Então, a gente está chegando aqui com o sangue, né, vindo da circulação, e esse sangue está vindo com uma pressão mais baixa. Então, essa queda na pressão arterial aqui, chegando na arteríola aferente, vai impactar aqui no ritmo de filtração glomerular. Então, vai ter um menor ritmo de filtração glomerular, né, aqui no glomérulo. E aí, esse filtrado, quando passa, né, aqui por todos os caminhos que eu mostrei para vocês, e chega aqui nessa área, né, do ramo ascendente da alça de Henle e no túbulo distal, essas células da mácula densa, elas são capazes de identificar a quantidade de sódio, né, do fluxo de sódio passando ali naquele local. Então, elas vão perceber, por causa da taxa de filtração glomerular mais baixa, devido à baixa pressão arterial, que vai ter um menor fluxo de sódio aqui passando. Então, esse é o estímulo dessas células da mácula densa para sinalizar para as células granulares que, ó, está passando um pouco sódio aqui, provavelmente a pressão arterial está baixa. E essas células granulares, então, são elas que produzem a renina, que é essa primeira enzima aqui que participa do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, existem, na verdade, 3 maneiras, né, das células granulares, lá em volta da arteríola, secretarem renina, 3 estímulos que nós vimos. A diminuição, né, por causa da diminuição da pressão. A diminuição do ritmo de filtração glomerular, que diminui o fluxo de sódio, passando ali na mácula densa do túbulo distal.
que vai então sinalizar, né, com substâncias paráquinas para as células granulares a produzir renina. Também a pressão passando ali bem perto, né, das células granulares exerce um efeito direto também, um estímulo direto para a produção e secreção de renina. E outro estímulo também é pela ativação simpática, que a gente também já viu, né? Lá no centro de controle cardiovascular vai aumentar a atividade simpática e o simpático chega até aqui nas células granulares para também estimular a secreção de renina. Então vamos lá. Então aqui nós temos a baixa pressão sanguínea, as células granulares do rim produzindo renina. E o que mais a gente precisa, né, nesse sistema? O fígado ele produz constantemente um peptídeo chamado angiotensinogênio. Então, esse angiotensinogênio ele é liberado no plasma, né? Fica na corrente sanguínea. E lá no plasma mesmo, a renina, né, é uma enzima que converte o angiotensinogênio em angiotensina 1, certo? Essa angiotensina 1 já possui algumas poucas funções para regular, né, para aumentar a pressão arterial. Mas o principal agente, né, que vai causar um aumento da pressão arterial nesse sistema, vai ser a angiotensina 2. E como que a angiotensina 1 se transforma em angiotensina 2? É necessário essa enzima ECA, enzima conversora de angiotensina. Então, geralmente a gente vê bastante nos livros que é nos pulmões que isso acontece, mas no endotélio de todos os vasos sanguíneos de todo o corpo, a gente tem essa enzima ECA. Então, onde tiver ali angiotensina 1 passando perto de um vaso que produz a ECA, a gente vai, então, converter a angiotensina 1 em angiotensina 2. E aí, finalmente, a angiotensina 2 vai, né, exercer os seus efeitos em diversos locais. Bom, primeiro, lá nas arteríolas, o que ela vai causar para aumentar a pressão arterial? Vasoconstrição, né, aumentando ali, então, a resistência vascular periférica. Lá no centro de controle vascular no bulbo, ela também vai agir, aumentando a resposta cardiovascular, né, simpática e diminuindo a parasimpática, né, todo aquele reflexo que a gente viu anteriormente na aula. Também vai agir no hipotálamo, né, fazendo a liberação de vasopressina, lembra um ADH? Então, o ADH vai causar o quê? Antidiurético. Então, os rins vão reabsorver mais água, então vai aumentar o volume e também vai estimular a sede, né? Também pelo hipotálamo. Então, beber água e reter água nos rins vai aumentar o volume do líquido extracelular. E só aqui, então, né, já aumenta a pressão sanguínea. Mas se eu aumentar só o volume extracelular e diluir tudo que está ali, eu não posso, eu tenho que manter a osmolaridade certinha para o bom funcionamento do organismo. Então, por isso que a angiotensina 2 também age aqui no córtex da suprarrenal, né, para que ela produza a aldosterona. A aldosterona, então, vai lá nos rins também e estimula também a reabsorção de sódio, né? Os rins não reabsorverem apenas água, mas também sódio, para a gente manter essa osmolaridade com o aumento do volume, ok? Então, com o volume aumentado e a osmolaridade ok, nós temos um aumento da pressão sanguínea, ok? Regulada por esse sistema renina-angiotensina-aldosterona. E, pessoal, vale a pena lembrar também que alguns antihipertensivos, eles agem inibindo essa enzima ECA, né, enzima conversora de angiotensina. Então, nós vamos ter menos angiotensina 2 agindo, né, fazendo todo esse controle, né, que eu falei para vocês que ela faz. E isso vai
diminuir, então, a pressão arterial em indivíduos que, por algum motivo, né, tem esse eixo aumentado. Então, seria interessante inibir essa enzima ECA. Outro tipo de antihipertensivo também que age nesse sistema seriam inibidores do receptor de angiotensina, que é o AT2. AT1, desculpa. Os receptores AT1, tanto nas arteríolas, no bulbo, no hipotálamo, no córtex da suprarrenal, são pelos receptores AT1 que a angiotensina faz classicamente, né, essa regulação de aumentar a pressão arterial. Então, se eu bloquear esses receptores, eu não vou ter a ação da angiotensina nesses locais, diminuindo assim a pressão arterial também. Ok? E para finalizar, então, nós temos aqui, né, aquele mesmo gráfico que eu mostrei antes, só que agora um pouco mais recheado, com vários mecanismos de regulação da pressão arterial. Então, nós já havíamos visto os quimiorreceptores, baroreceptores e resposta isquêmica do sistema nervoso central, né, que começam em poucos segundos a partir de alguma mudança de pressão, né, aguda. E aqui o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que começa a produção, a liberação, né, de aldosterona 4 horas após esse estímulo, no caso, diminuição da pressão arterial. Mas ela, né, fica ali agindo por vários dias, né? Então é um sistema a longo prazo, de longo prazo. E também aqui em vermelho, né, o sistema de controle da pressão pela regulação do volume pelos rins, né? De reabsorver mais água quando for necessário, ou mais sódio, e o contrário também. Bom, então espero que vocês tenham compreendido e muito obrigada. Qualquer dúvida, estamos